Pagamento. O que é pagamento? Não fala dinheiro. O que é salário? Tem uma palavrinha que eu gosto muito para salário. O que é salário? Vamos ver se alguém vai dizer a palavra que eu gosto. Ah, quem falou? Você. Isso, exatamente. Salário é recompensa. Essa é a palavra. Isso é salário. Ou seja, você trabalha um dia e como recompensa do dia trabalhado, você recebe salário. Você trabalha 3 dias, ou uma semana, ou 15 dias, ou um mês, e em troca do seu trabalho, você recebe uma recompensa, um salário. Qual é a recompensa do pecado? A morte. Em outras palavras, quem peca, morre. E deixa eu lhe dar uma notícia triste. Segundo Romanos 3, 23, sabe quantos seres humanos pecaram? Todos. Então, todos nós temos um salário para receber. E sabe qual é o salário? A morte. Você, pastor, mas eu não quero receber esse salário. Mas não tem jeito. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu pequei na minha vida. Mas uma coisa eu sei, que deve ter sido bem cedo. Eu pequei pela primeira vez. E quando eu pequei pela primeira vez, eu acabei de entrar na lista dos recebedores do salário do pecado. O meu nome foi escrito lá. Hoje, o seu Rafael pecou. E ele então tem um salário para receber. E o salário é a morte. O salário dele é morrer. Ele tem que morrer. O pecado, ele leva à morte. Isaías capítulo 59 e o verso 2 nos diz um pouco mais da gravidade do pecado. Vamos lá a Isaías no capítulo 59 e o verso 2. Diz a palavra de Deus: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por causa do pecado, nós seres humanos nos afastamos de Deus. Com o pecado, a vida humana foi interrompida. E esta vida que nós temos, na verdade, é apenas uma vidinha, um soprinho, uma continuidade de vida. Para entendermos melhor, vem cá, pastor Vinícius, por favor, e traz, por gentileza, o ventilador. É só uma pequena ilustração. O pecado nos separa de Deus. Então veja, aqui está o ser humano. O ventilador é o ser humano. E quando ele foi criado, ele estava ligado a Deus. Quando Deus lhe deu o sopro de vida, o ser humano, não precisa jogar em mim o vento, porque senão vai pegar no microfone aqui. Isso. Pode jogar ali no pastor Gideão, que ele está com calor. E assim estava vivendo o ser humano. Essa era a vida que ele tinha. O pecado causa separação entre nós e Deus. O salário do pecado é a morte. Quando o ser humano pecou, aconteceu exatamente isso. Ele foi desligado de Deus. Mas quando é desligado de Deus, o ventilador ainda continua girando. E esta é a vida que eu e você temos. Os 70 ou 80 ou 90 anos de vida que nós temos é apenas o reflexo de um dia, de uma vida humana que esteve ligada com Deus. Nós, pecadores, estamos destinados à morte. A vida eterna é o reconectar-se com Deus, é a religação com Deus. E quando o ser humano se religa com Deus, a energia volta e a vida eterna vem. Mas hoje, esse é o nosso quadro. O plano de Deus era que os seres humanos continuassem
indefinidamente ligados a Ele. E o ser humano ligado indefinidamente a Deus viveria eternamente. A vida não passaria, a vida seria eterna, continuaria para sempre. Mas quando pecou, o ser humano teve um salário. O salário a ser recebido foi a morte. Ele foi desconectado, ele foi desligado. E hoje, cada ser humano tem um salário final a receber. E o salário é a morte. Mas alguém pode dizer assim: pastor, mas eu não sou tão pecador assim. Eu conheço pessoas que fazem coisas terríveis. Eu não. Eu sou um pecadorzinho assim mais leve. As minhas coisas são coisinhas mais simples, assim, não são tão graves como de outras pessoas. A gente ouve as histórias por aí e abre a página policial do jornal e fala assim: oh, esses aí não, esses aí tem que morrer pelo pecado. Agora o meu pecadinho é tão pequenininho, é tão pouquinho. Mas que diferença isso faz? Vejam só, vem cá, pastor Gideão. O pastor Gideão está com calor, então ele vai participar. Agora digamos que pastor Gideão e eu resolvamos atravessar a nado do Rio Grande do Norte até a África. E Rio Grande do Norte porque é mais perto, né? Porque para dar uma distanciada. Porque nós vamos daqui para lá, para o outro lado. São 3.000 quilômetros, eu já olhei no Google. 3.000 quilômetros até Serra Leoa. Então vamos nadar e lá vamos nós dois para Rio Grande do Norte. E vamos nos preparar para sairmos de Natal e nadarmos em direção à África, Serra Leoa. E a gente faz o aquecimento todo. E estamos lá, pastor Gideão e eu, preparados para a nossa travessia de 3.000 quilômetros. E aí nós entramos no mar e começamos a nadar. Vai nadando aí, pastor. Isso, vai nadando. E nós vamos nadando. Como é que você está nadando? Não, assim não. 3.000 quilômetros desse jeito não vai dar certo. E o pastor Gideão e eu estamos então na nossa trajetória. Depois de 1.500 quilômetros nadando, nós dois, pastor Gideão, que está em forma física pior que a minha, ele não consegue. E ele já começa a ficar para trás, e eu estou em melhor preparo físico, faço exercícios físicos sempre. Na história, tá? Na história, é na história. Não é na realidade, não. E lá, eu vou ficando para frente, pastor Gideão para trás, eu vou, vamos pastor Gideão, eu não estou conseguindo mais. E de repente, com 1.500 quilômetros, o pastor Gideão tem uma cãibra e afunda. Afunda aí. Pastor Gideão afunda. E eu na hora fico, o que eu faço? Não sei o que fazer, decido continuar nadando e largo o pastor Gideão para lá. E ele, então, morreu afogado, porque não estava preparado fisicamente. E eu continuo no nado, com o objetivo de chegar à Serra Leoa, na África. E eu continuo nadando, 1.800 quilômetros, e eu estou firme. Parece que começou a nadar agora. 1.900 quilômetros, 2.000 quilômetros, e eu continuo nadando. 2.100, 2.500, 2.600, 2.700, eu já consigo ver a praia em Serra Leoa. 2.850, 2.900 e de repente uma cãibra. E eu afundo. E morro afogado. O que adiantou? Nadar tanto mais que o pastor Gideão. Sendo que eu e ele não chegamos. Morremos no meio do caminho. Isso é o pecado. Alguns pecam muito, outros pecam pouco. O problema é, o pecado separa, o pecado nos afasta. E assim não temos a vida eterna. Algumas pessoas usam aquela expressão, né? Não tem pecado pequeno, nem pecado grande, pecadinho, nem pecadão. É exatamente isso. Não adianta nadar 2.970 quilômetros e o outro nadar 1.500, ou o outro nadar 100, o outro nadar 200. Se não chegamos ao nosso objetivo, morremos antes. Isso é o pecado. O pecado te separou de Deus. E não importa se é um pecadinho ou um pecadão, você vai morrer. Não tem vida eterna para você. Porque o salário do pecado é
Mas o texto continua, em Romanos capítulo 6, o verso 23, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o que isso quer dizer? Vejam só, quando Adão e Eva pecaram, Lúcifer pensou que Deus estava num impasse, e diante desse impasse, Lúcifer achou que ele seria o grande beneficiado. Ele pensou assim: se Deus vier e matar o ser humano, Deus é tirano e cruel, mata quem não obedece, não existe liberdade. Agora, se Deus não matar, Deus é mentiroso, fala e não faz. Não dá para acreditar nas suas palavras, porque Deus, Ele diz que vai fazer uma coisa e não faz. E diante desse impasse, Lúcifer achou que ele seria o vitorioso. Mas Deus o calou, quando o apresentou o plano da salvação. Deus disse a Adão e Eva, o salário do pecado é a morte, mas vocês não precisam morrer, vocês estão desligados da vida, e a vida que vocês terão, será apenas uma vida de poucos anos, perto da vida eterna que eu tinha para dar para vocês. Mas eu tenho uma solução para esse problema. Está vendo aquele cordeirinho lá? Estou, disse Adão e Eva. Coloca a mão em cima da cabeça do cordeiro. E eles colocaram. E Deus disse: agora confessem o pecado. E eles confessaram o pecado. E Deus disse: o salário do pecado é a morte, mas não vai ser a morte de vocês. Mata o cordeiro. Mas o cordeiro, ele não fez nada. Mata o cordeiro. Porque se o cordeiro não morrer, quem morre? Vocês. Mataram o cordeiro. E esses cordeiros deveriam ser mortos, até que o Cordeiro de Deus viria à terra. Vejam só, se quem peca morre, quem não peca, não morre, vive e vive para sempre. O plano é o seguinte: Deus um dia viveria como homem, se encarnaria como homem, andaria como homem, mas na sua vida aqui ele não poderia pecar, porque na sua vida sem pecado ele ganharia a vida eterna. E o ser humano com sua vida de pecado ganha como salário a morte. Deus viveria como um ser humano sem pecado, e na sua vida sem pecado ele faria uma troca. A morte que o ser humano tem que passar porque ele pecou, ele joga para cima de Jesus. E a vida eterna que Jesus ganhou porque viveu uma vida sem pecado, ele coloca diante do ser humano. O fato de Jesus ter morrido na cruz, na verdade, é a troca que ele propõe a você. Há alguns dias atrás eu estava na casa de uma senhora, explicando isso para ela, e ela começou a chorar. E ela falou assim: pastor, eu nunca tinha ouvido dessa forma como o senhor falou, é muito duro. E o que eu falei para ela foi o seguinte: eu falei assim: irmã, a senhora já pediu perdão dos seus pecados? Ela falou assim: já, pastor. Eu falei: quando a gente pede perdão para os nossos pecados, nós estamos falando exatamente isso para Jesus. Senhor Jesus, eu, Rafael, pequei e devo morrer, mas eu não quero morrer. Eu sei que o senhor viveu uma vida aqui sem pecado e ganhou a vida eterna. Então vamos fazer o seguinte: eu lhe dou a minha morte e o senhor me dá a vida eterna. Alguém falou assim: pastor, mas é uma troca completamente injusta. É? Completamente injusta. Porque quando você pede perdão, Jesus, eu não quero morrer, morre por mim e me dá a vida eterna que o senhor ganhou. E nessa troca injusta, sabe o que Jesus faz? Abre um sorriso e diz assim: claro, meu filho, eu morro por você. Meu filho, eu te amo, você não precisa morrer. O seu pecado não precisa ser a sua morte, o seu pecado pode ser a minha morte. E isso é tão duro, porque se você não quiser a troca, sabe quem tem que morrer? Você mesmo. Se você não quiser que Jesus morra por você, você tem que morrer pelo seu pecado. Essa é a escolha que o ser humano tem que fazer hoje. Participar de uma troca completamente injusta, mas que é uma troca de amor. Ou morrer pelo seu pecado, ou o ser humano mesmo ter que pagar o preço da sua culpa. A morte de Jesus é suficiente para mim e para você, cada ser humano. Para você que está aqui, você que nos vê pela internet, para qualquer pessoa.
Deus morreu por você, basta você querer. Basta você aceitar, basta você escolher a troca. Porque a cruz, na verdade, era uma derrota para o diabo. O diabo seria completamente derrotado na cruz, porque não foram os soldados, mas foi eu e você. O que aconteceu? Na cruz foi por amor. Deixa eu lhe contar uma história que reflete exatamente isso. Eu morava em São José dos Campos e eu tinha uma reunião em São Paulo. Eu vou contar um pecado para vocês, um pecado que eu cometi. E a história desse meu pecado mostra exatamente o que é o plano da salvação. E eu saí de casa, entrei na rodovia Ayrton Senna para ir para São Paulo. E eu estava dirigindo quando o telefone celular tocou. E eu atendi o telefone celular dirigindo. Aí meu pecado. Peguei o telefone e botei no ouvido e fui falando com a pessoa que estava conversando comigo. E eu já estava na Ayrton Senna, na altura de Guararema, falando no telefone celular, entretido com a conversa. Eu não vi que tinha uma placa de 40 km por hora, porque havia um comando policial na frente. Quando eu percebi, o carro da minha frente já estava parado e eu estava muito perto. Eu peguei o telefone celular, deixei cair, pisei no freio, o carro travou a roda, foi tudo muito rápido. E eu ia bater no carro da frente, olhei no retrovisor, vi que não vinha carro nenhum na direita e joguei o carro para a direita. Quando eu joguei o carro para a direita, tinha um policial no meio da pista. E o policial viu o carro derrapando, deu um pulo para trás assim, e o carro passou. E o carro parou. E ele olhou, falou assim: encosta, encosta. E eu estava tremendo na hora. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Eu comecei a ficar desesperado. Eu falei: quase eu matei um guarda, quase bati o carro. Foram um monte de coisa. Eu achei que eu ia ser preso ali. Eu achei que eu ia ser preso. Eu não sei se poderia ser preso ou não por causa disso. Mas eu parei o carro, encostei, estava tremendo. O guarda apareceu e eu estava pedindo desculpa a todo mundo. Seu guarda, me perdoe, por favor. Olha, me desculpa, seu guarda. Pode ver, eu não tenho nenhuma multa de trânsito. E ele não queria muito conversar assim, não, dá os documentos do carro, por favor. Ele estava bravo, quase foi atropelado. Aí ele pegou os documentos, foi lá para trás, olhou para o carro, era um japonesão alto. Ele olhou, e eu só olhando pelo retrovisor, ainda estava tremendo ainda. E desesperado, falei: meu Deus, o que aconteceu? O que foi? Que coisa? Aí ele voltou. E quando ele voltou, eu falei: seu guarda, me desculpa, seu guarda, por favor, me perdoa, foi assim um lapso, foi um erro. E ele não queria muita conversa. Ele falou assim: senhor Rafael, o senhor vai ser autuado. Aí eu falei: bom, autuado não é ser preso. Naquela hora eu estava achando até vantagem já. Eu estava até achando que era um bom negócio. Diante do que estava acontecendo, a autuação. Só que quando ele falou da autuação, aí eu fiquei preocupado. Ele falou: o senhor vai receber 3 multas. Ele falou assim: o senhor desrespeitou o aviso de velocidade daquela placa lá de 40 km por hora. Segundo, o senhor dirigiu com desatenção. E terceiro, o senhor não respeitou a Polícia Rodoviária Federal, que é o posto aqui. O senhor estava com velocidade superior àquilo que tem que se trafegar aqui. São 3 autuações.